Boa noite, boa noite. Paz do Senhor. E para aqueles que são mais crentes, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Arnold, Otto. Estou muito feliz. A gente já ensaiou isso aqui algumas vezes. Infelizmente não deu certo. É bom ver vários amigos e pessoas que eu não vi há algum tempo. Tem muito tempo que eu não tenho viajado como nesse tempo de pandemia. A pandemia me segurou. Na verdade, não é que a pandemia me segurou, Deus mudou os planos, né? Eu venho viajando aí nos últimos 15 anos de uma maneira incansável. E quando chegou essa pandemia ano passado, nós tivemos que voltar para dentro de casa. Eu já estava desacelerando. Eu acho que essa é a minha quarta viagem que eu faço nos últimos, talvez, 6 meses. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho tratado cada viagem que eu faço com uma agenda de Deus para aquela hora, para aquele momento, para aquela estação. Mais do que nunca. Sabe, a gente recebia uma média de talvez 50 convites por semana. 50, 60 convites por semana. E a gente tinha que decidir para onde a gente ia. E sempre foi debaixo de oração, de jejum. Mas eu sinto que mais do que nunca, quando eu saio de casa nesse tempo de pandemia, realmente é na agenda de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, no local de Deus. E eu sinto que Deus me trouxe aqui, me colocou nesse lugar nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo irá nos tocar de uma maneira real e poderosa. Amém? E eu estou aqui com o João Marcos. João Marcos é um diretor da nossa escola lá em Brasília. Fica em pé aí, João. A gente tem uma escola ministerial, além de uma escola física também, que a gente tem adquirido agora, mas o João, a gente tem andado junto há quanto tempo, João? 15 anos já. E o João dirige a escola, tem feito um trabalho incrível lá em Brasília, a Escola Nova Geração. Obrigado, João. E eu estou muito feliz de ele estar aqui também. Então vamos lá. Depois de tudo, depois de ter agradecido o João por ter viajado comigo, sem medo de Covid. Então vamos lá. Queria que você fizesse algo comigo. Pega a tua mão aí e levanta teu indicador junto comigo. Levanta teu indicador. Todo mundo levanta o indicador aí, por favor. Você levantou o polegar. Levanta teu indicador aí novamente. Levanta teu indicador. Sabe por quê? Porque a gente não faz o que a gente ouve, a gente faz o que a gente vê. A grande verdade é que por muito tempo nós estamos tentando levar uma mensagem do Evangelho pelas nossas palavras. E mais do que nunca Deus está trazendo uma nova realidade para a igreja nesse tempo, que é um Evangelho demonstrado de uma maneira real. Não só por práticas, mas por uma conduta de vida. Escuta o que eu vou te dizer. Por muito tempo nós temos tentado espiritualizar o reino de Deus, mas o reino de Deus não foi chamado para ser espiritualizado. O reino de Deus foi chamado para ser materializado. Jesus fez uma oração quando os discípulos dele pediram para ele ensiná-los a orar. Jesus fez uma oração, e a oração foi simples, foi assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. A oração de Jesus foi: que venha a nós o teu reino, que haja uma demonstração real, visível, palpável, mensurável do teu reino. Sabe, muitas vezes nós como igreja, por muito tempo, nós tentamos espiritualizar as coisas. Eu me lembro que uma vez eu fui para Disney, comprei um monte de bichinho da Disney. Eu era um adolescente, junto com a minha irmã. Minha irmã comprou uns patetas desse tamanho assim, uns Mickey desse tamanho. O Mickey tem que ser maior que o pateta, né? Que o Mickey tem uma patente maior. E aí a gente voltou para Brasília e de repente tudo aquilo que a gente comprou lá na Disney era do diabo. Então a gente fez uma fogueira santa, queimando uns Mickeys. Eu me lembro que teve uma época da igreja que a gente rodava o disco ao contrário. Quantos lembram disso? Ninguém, né? E a gente rodava o disco ao contrário, o disco da Xuxa ao contrário, para poder achar diabo, né? A gente ficava espiritualizando as coisas e nunca materializando o reino. Me lembro uma outra época que a gente pegava a lata de Coca-Cola, lendo ao contrário, estava escrito alô diabo. Você lembra disso? E nós fomos ensinados a espiritualizar e não materializar. E aqui existe um grande problema. Por quê? Porque quando nós estamos espiritualizando e não materializando, nós estamos literalmente não manifestando o reino de Deus. E Deus nos chamou para trazer
algo visível, palpável, imensurável do reino de Deus agora. Mais do que nunca existe um desejo no coração da humanidade pela manifestação dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus demonstrem o reino na sua exatidão. Eu não sei você, mas eu estou extremamente empolgado e animado por se tornar algo visível dos céus, algo tangível dos céus. Muito do nosso problema tem sido a gente não perceber as leis espirituais ou as verdades do reino como algo palpável. Você quer ver algo? Olha que interessante, eu fiz isso lá na minha igreja. Esse púlpito aqui, ele é concreto ou ele é abstrato? Concreto ou abstrato? Hã? Concreto, tá ok, concreto. Eu ouvi uns 3 falando concreto. Esse copo aqui, ele é concreto ou abstrato? Concreto. Esse celular aqui, ele é concreto ou abstrato? Agora a minha pergunta é, o seu espírito, ele é concreto ou ele é abstrato? Seu espírito? Concreto, abstrato, abstrato. Quando eu fiz isso lá na igreja que o Senhor tem me permitido pastorear, a maioria da igreja começou a dizer abstrato. Na verdade houve um silêncio. E aí ficou dividido entre concreto e abstrato. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto tempo vai durar esse púlpito? Talvez esse púlpito aqui vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, a gente não sabe. Esse copo vai durar quanto tempo? Até a próxima queda. E esse celular aqui, esse iPhone, até o lançamento do próximo iPhone. Quando sai o iPhone 13, não sei se vocês vão fazer 13, porque os Estados Unidos tem um pouco de preconceito com o número 13, né? Você vai em Nova York, não sei se você sabe, mas 80% dos prédios em Nova York não tem o 13º andar. Eles acham que é um número de azar. Então não sei se eles vão pular do 13 para o 14. Mas até sair o próximo iPhone, esse iPhone aqui vai estar funcionando. Quando sair o próximo, ele vai começar a dar uns probleminha e caminhar para a morte. Então esse púlpito vai durar talvez 10, 15 anos, esse copo até a próxima queda e esse iPhone até o lançamento do próximo iPhone. Agora minha pergunta é, quanto tempo vai durar o teu espírito? Quanto tempo? Eternamente. Mas nós temos tratado as coisas que nós enxergamos como concretas e as coisas que nós não enxergamos como abstratas. E uma delas é as leis e os propósitos espirituais. Por isso o nosso cristianismo não é um cristianismo que manifesta, mas que espiritualiza. Por quê? Porque nós não conseguimos trazer a verdade daquilo que é concreto do mundo espiritual, que nós não julgamos espiritual, ou melhor, que nós não julgamos concreto, a manifestação terrena. Agora quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 3, escute o que Hebreus 11, 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Tudo que é visível veio do invisível. Então se nós não enxergamos o invisível de uma maneira concreta, nós nunca manifestaremos o visível. Então por isso que muitas vezes o nosso cristianismo não tem sido um cristianismo relevante, visível, de visível aparência, algo palpável, não só falado, mas algo vivo. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. As universidades estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. As escolas estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Algo visível, tangível. Escute. A política está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo econômico está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus está esperando que uma geração, ou melhor, Deus está convocando uma geração para que se levante, não para espiritualizar, mas para manifestar. Sabe, Jesus é um bolo de chocolate muito gostoso que você não precisa fazer as pessoas comerem, forçarem para comerem. Ele só precisa ser colocado na mesa. Só que o nosso cristianismo hoje não tem sido um cristianismo de manifestar, mas de espiritualizar. Então nós julgamos ambientes, julgamos pessoas pela nossa espiritualidade. E começamos a reagir ao mundo e não construir. Escuta o que eu vou te dizer, a pior maneira de expressar o cristianismo é reagindo. Normalmente uma reação ao erro cria outro erro. Você lembra de Pedro? Pedro era o discípulo que era o doidinho do bando, né? O sem noção. Todo
todo grupinho tem um sem noção. Pedro era o sem noção do bando, né? Aí um dia Jesus está prestes a se entregar, e ali vem Judas, beija Jesus. Os soldados romanos vêm para pregar Jesus. Pedro saca a espada, corta a orelha de Malco. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, guarda a espada, pega a orelha de Malco e cola a orelha de Malco. O que significa? Pedro representa a igreja. Mateus capítulo 16, Jesus fala bem assim: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe Pedro e fala assim: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali aparece a primeira vez a palavra igreja. Então Pedro é meio representação da igreja. Então ali é a igreja tentando defender Jesus, sacando a espada, cortando a orelha de Malco. Malco representa o mundo. Então a igreja tentando defender Jesus, cortando a orelha do mundo. Jesus pegando a orelha do mundo, colando a orelha do mundo e dizendo para a igreja: guarda a espada, igreja. Então muitas vezes a nossa visão, a nossa apologética, a nossa defesa da fé tem feito o quê? Tem feito uma ferida no mundo. Nós temos cortado a orelha do mundo, porque nós temos tentado espiritualizar e não manifestar. Deus nos chamou para manifestar o reino de Deus. O reino, esse reino, presta atenção, esse reino, ele não precisa ficar sendo defendido toda hora e todo tempo. Esse reino engoliu o Império Romano. Esse reino engoliu todos os impérios que veio pela frente. Esse reino subjugou, atravessou a fronteira do comunismo. Sabe, Stalin disse aqui no Kremlin, na Praça Vermelha: eu vou enterrar o cristianismo. Anos depois, a primeira sociedade bíblica da antiga União Soviética era a casa de Stalin. Vamos lá, gente, o que eu quero propor para você é que nós não precisamos mais de defesa, nós precisamos de construção. Nós precisamos de alguém que demonstre o reino de uma maneira exata. Porque as famílias são assim. Não, construa a melhor família dessa terra. Demonstre o reino de uma maneira real. Sabe, Deus está chamando a gente para literalmente manifestar, construir, revelar uma expressão exata do que é o céu. Em nossas casas, famílias, igrejas, organizações, empresas, a maneira como a gente lida com dinheiro, a maneira como a gente lida com rejeição. Você está aí? Sabe, pessoas fortes amam sem serem amadas. Eu li uma história, eu quero ler essa história para vocês. Não está muito bem aqui no que eu ia falar, mas eu quero ler essa história. O pai de Kathryn Kuhlman, quem não sabe quem foi Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman foi uma das mulheres mais usadas por Deus de todos os tempos. Ela despertou o Benny Hinn, e ela era uma mulher muito cheia de Deus, moveu muito em sinais, prodígios e milagres. E o pai dela, o pai de Kathryn Kuhlman, era um prefeito. E um dia ele estava andando para entrar em uma loja, e um mendigo empurrou ele e entrou na loja, na frente dele. E os seguranças da loja, os seguranças dele disseram: vamos fazer algo contra esse homem. E ele disse: não, eu permito que ele faça isso comigo. Eu permito que ele entre primeiro do que eu. Por quê? E ele disse: é necessário. A necessidade de ter direito, de estar certo, vem de um coração pobre. Eu vou repetir. A necessidade de ter o direito, de estar certo, vem de um coração pobre. A gente está tentando achar os nossos direitos, presta atenção. Nós somos chamados para servir e trazer uma visão clara do reino de Deus ao mundo. Agora minha pergunta é: como nós podemos manifestar e não espiritualizar? Como nós podemos criar uma imagem em que o mundo olhe para nós e veja Cristo em nós? Você não tem essa expectativa? Eu tenho essa expectativa, que Cristo em nós se torne a esperança da glória, se torne a esperança do mundo. Eu quero te dar aqui 3 passos práticos e não longos, de como você pode viver uma vida que manifesta e não só espiritualiza. Número 1, pelo sacrifício. Diga sacrifício. Presta atenção, não é um sacrifício para ser aceito. Nada que você faz aumenta a aceitação de Deus pela tua vida. Você já foi aceito, a obra já foi feita, já foi completa, há 2000 anos atrás. Jesus disse: está consumado. Você é aceito por Deus.
Sabe, uma das grandes verdades que eu descobri na minha vida foi quando eu descobri que Deus não era contra mim, mas a meu favor. Deus era meu amigo, meu pai. Não é esse tipo de sacrifício que eu estou falando. Eu estou falando de um sacrifício por uma causa. Você tem uma Bíblia aí? Provavelmente se você tem uma Bíblia, você já leu o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da palavra. Eu quero falar um pouco sobre o Salmo 23 nesse ponto. Escute o que eu vou te dizer. O Salmo 23 é uma jornada. Não leia versículos isolados e pegue versículos isolados do Salmo 23. Encare ele como uma jornada da vida cristã. A jornada da vida cristã começa o seguinte: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Eu preciso de um pastor. Eu preciso de alguém que guie a minha vida. Eu preciso de alguém que dê direção ao meu destino. Eu não consigo viver a minha vida de uma maneira plena se eu não tiver um pastor. Eu preciso de alguém que me guie. As minhas escolhas não vão me salvar. As minhas escolhas não têm o poder de me levar para perto de Deus. Olha para mim. É mais ou menos assim. Eu me lembro que a minha esposa estava grávida da minha filha maior, tem 14 anos, minha filha maior, e ela estava grávida da Isabela. E a gente estava na casa do meu pai, e tem uma piscina na casa do meu pai. E a gente terminou de fazer um churrasco, fomos para dentro da casa, estávamos conversando, e quando minha esposa saiu para a área externa da casa, tinha uma criança afogando na piscina. Aquela criança, ela não tinha nenhuma capacidade de sair daquela piscina. Aquela criança, ela não tinha capacidade de nadar até a borda. Na verdade, ela já tinha engolido água e estava indo para o fundo. O que minha esposa fez? Ela pulou na piscina e tirou aquela criança. Se minha esposa não tivesse lá, aquela criança teria morrido. Assim é a nossa vida. Por mais que a gente ache que os nossos bons atos, que as nossas boas obras possam nos salvar, a gente é uma criança afogando na piscina. Por mais que a gente ache que a gente pode ter boas decisões que nos levarão para algum lugar, a gente não consegue ter as melhores decisões. Alguém pulou no nosso mundo, alguém entrou na nossa água, alguém entrou na nossa lama, alguém veio no caos, desceu naquele lugar mais profundo e nos tirou de lá. Isso é o Senhor, o meu pastor. Eu preciso de alguém. Eu não consigo salvar minha vida. Quantos aqui nunca pecaram? Levanta a mão. Se levantou a mão, já mentiu. A verdade é que todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. O ministério da morte reinou. Só existiu um homem que não pecou, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E esse homem se fez pecado para nos levar à vida. Então saca só, o que eu quero dizer para você é o seguinte: que nesse exato momento, nós temos que reconhecer que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso guia, que Ele que nos apacenta, Ele nos direciona. A vida cristã começa assim, aceitando que nenhum tipo de obra que eu faça possa me levar aos céus. A religião diz: o que você faz te leva. O cristianismo diz: o que Jesus fez te leva. Aí depois ele diz o seguinte, o texto diz: leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vem até mim, deixa o teu fardo. Você está aí? Vem até mim, deixa o teu fardo. Entrega tudo que é seu para mim, e recebe tudo que é meu. E aí o texto continua dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Aí as coisas começam a mudar, porque agora ele começa a te ensinar o que é justo daquilo que não é justo. Então aquele cara que mentia, para de mentir. Aquele cara que roubava, para de roubar. Por quê? Porque agora você começa a entender o caminho justo. Está comigo? Você está aí? Você começa a entender o que é reto daquilo que não é reto. Por quê? Porque você já entendeu que você precisa de um Salvador. Você já entendeu que Ele tomou o teu fardo. E agora esse amor começa a mudar o teu coração de uma maneira tal que você começa a ver o que é certo e o que é errado. E é uma ovelha. Fica comigo. E aí o texto continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Prepara-me uma mesa na perante dos meus inimigos. E tal, não tenho tempo para falar de tudo. E aí o texto termina assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Deus. Diga: habitarei na casa de Deus. Vamos lá. Você é uma ovelha que começa num pasto, sendo pastoreada por um pastor, e você termina dizendo: eu quero habitar na tua casa. A pergunta é: o que traz uma ovelha para dentro de casa? Já se perguntou? Ninguém tem uma ovelhinha de pet, né? Pet, ovelha, vem aqui, vem. Dolly. Não. O que traz uma ovelha para dentro de casa?
Uma ovelha só vai para dentro de casa quando ela vira comida. Vamos lá, uma ovelha vem para dentro de casa quando ela vira comida. Então você começa como ovelha, mas no final da tua vida cristã você termina como um cordeiro. Você começa indo para pastos verdejantes, mas você termina no final: Deus, eu quero me sacrificar pela tua causa. Eu quero me entregar pela tua causa. Eu acredito que a vida é dividida em 4 camadas: desejo, que é a camada mais rasa da vida; amor, que é a segunda camada da vida; aliança, que é a terceira camada da vida. Então o desejo tem que virar amor, o amor tem que se virar uma aliança, e a aliança tem que se tornar sacrificial. Alguém disse: se você não tem uma causa para morrer, você não tem um motivo para viver. Se você não tem um desejo de morrer por algo, de sacrificar por aquilo, você não tem um desejo, então você não tem nenhum porquê estar vivo. E eu não estou dizendo sacrificar para ser aceito, você está entendendo? Eu estou dizendo entregar a tua vida por algo maior. É ser processado, cara. Vamos lá, é ser processado. Eu quero te fazer uma pergunta: o que é mais valioso, a uva ou o vinho? O que é mais valioso, a uva ou o vinho? Por que o vinho é mais valioso? Porque o vinho, ele é fruto de um processo da uva. Ela foi pega, esmagada, processada, fermentada, se tornou valiosa. Sabe por que as pessoas não têm valor, cara? Ou melhor, não é que ela não tem valor. Sabe por que as pessoas, muitas vezes, elas não chegam no lugar aonde elas deveriam chegar de valor? Porque elas nunca deixaram um processo entrar na sua vida. Escuta o que eu vou te dizer: não acredite em nada sem processo. Caminho curto não é o caminho certo. Caminho bom é o caminho do processo. Por que processo? Porque processo é a maneira que Deus te prepara para a promessa. Deus não está preparando a promessa para você, Deus está te preparando para a promessa, porque a promessa já existe. Mas se você chega na promessa sem o preparo, a promessa se torna tão pesada sobre a tua vida que você não consegue sustentá-la. Então Deus te prepara no caminho para a promessa. Então promessa já está feita, processo vai te levar lá. Agora tem muita gente que não quer andar em processo, está pedindo um milagre. Escuta o que eu vou te dizer, cola aqui comigo, isso aqui é muito bom, cara. Olha eu vendendo o peixe da pregação, mas é muito bom mesmo. Olha, escuta isso aqui. Quando Deus fez a transformação da água em vinho, tá ligado? Aquele milagre da água em vinho, primeiro milagre lá nas bodas de Caná. Jesus pegou água e transformou em vinho. Então fica aqui comigo. Se você tem água e você quer vinho, você precisa de um milagre. Mas se você tem uva e quer vinho, você precisa de um processo. Tem gente aqui pedindo milagre, o que precisa de processo. E tem gente falando: me coloca no processo, o que precisa de milagre. Então o que você precisa sacar? Você precisa sacar se você tem uva ou se você tem água. Porque se você tem água, você precisa de milagre. Mas se Deus já te entregou a matéria-prima, o que você precisa de processo. Está comigo? O problema nosso é que a gente está fugindo do processo, cara. Deus, eu queria tanto um casamento, Senhor, por favor. Aí Deus te dá o casamento. Agora segura o processo do casamento, cara. Que é perdoar, amor incondicional. Deus me usa, me traz uma unção, Senhor, me bota na vitrine, me levanta. Aí Deus te levanta, aí você tem um processo, cara. E o processo de ficar exposto é doloroso. Então, se você quer manifestar o reino, o que você precisa cola aqui comigo, é viver por uma causa digna de morte. Sacrifício. A Bíblia diz assim: todo tempo um amigo, e na hora da dor nasce um irmão. Sabe por que você fala assim: eu sou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me quer. Sabe por quê? Porque toda vez que você entrou num processo para caminhar com alguém, para que o amigo virasse família, o amigo virasse irmão, você fugiu do processo. Tem gente que está andando sozinho, que não é, eu estou batendo, né? Tem gente que está andando sozinho, não é porque Deus quer que você ande sozinho, é porque você ainda precisa andar no processo de fazer amigos virarem irmãos. Tá ligado?
não gostei dessa igreja, ninguém fala comigo, tchau igreja. Né? É o Charlie Brown, fica só assim, o tempo inteiro. Não, presta atenção, suporta o processo. Irmão, se liga nisso aqui, suporta o processo, porque isso vai trazer uma manifestação do reino de Deus. O vinho tem mais valor do que a uva, amém? 2, como nós podemos trazer uma realidade visível do reino? Número 2, pela unidade, diga unidade. João 17, versículo 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele está dizendo que a gente seja um, que eles se tornem um, como eu sou um contigo, ó Pai, para que o mundo veja e creia que o Senhor me enviou. Olha isso. Como o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando a gente se tornar um. Diga uau. Vamos lá, mas faz um uau de boca cheia. Uau. Você está ligado que uma das grandes manifestações visíveis do reino de Deus é o poder da unidade. E unidade não significa iguais sentando na mesa. Unidade é a mesa dos diferentes. Eu vou te explicar isso. Segura essa. Tá pronto? Estou quase chegando no golpe final, assim, ó, do Miyagi, do Cobra Kai. Tá chegando, mano. Daniel San. Apesar de eu gostar mais do Sensei Lawrence. Alguém assistiu Cobra Kai aqui? 2. Então, vamos lá. Ninguém entendeu a piada. Vamos lá. Mas presta atenção, o que é unidade? Unidade não é a mesa dos iguais, mas a capacidade de conviver com os diferentes. A Bíblia fala que lá em Ezequiel 37, que Deus pegou um profeta e botou no meio do vale dos ossos secos. E Deus falou para ele: o que você vê? Aí, estou vendo um monte de ossos secos, sequíssimos. Aí Deus falou: profetiza sobre o vale. E ele começou a profetizar. Aí quando ele profetizava, o texto diz que houve um barulho. E qual era o barulho? O barulho era de cada osso buscando o seu osso. Olha o que a Bíblia fala: cada osso buscando o seu osso. Aí depois ele continuou profetizando, veio a carne, depois estava todo mundo ali, veio o ligamento, carne, depois ele soprou, depois veio o Espírito que veio, soprou sobre o vale e levantou um exército. Mas o início é, cada osso veio um barulho alto, de cada osso buscando o seu osso. Cola comigo aqui, ó, olha para mim. Cada osso buscando o seu osso, diga, cada osso buscando o seu osso. Estou tentando ser pedagógico hoje, cara. Não era cada osso tentando achar um osso igual ao outro, era esse osso tentando achar esse osso, e esse osso daqui é diferente desse osso daqui, que é diferente desse osso daqui, que é diferente desse osso daqui. Significa que esse osso aqui não estava procurando outro igual a esse osso daqui. Esse osso daqui estava procurando um osso diferente dele, mas que encaixava com ele. E quando isso aconteceu? Quando o barulho aconteceu. Então tem muitas vezes nós estamos achando que unidade é achar osso igual. Unidade não é achar osso igual. Olha para mim, cara. Unidade é achar osso diferente do osso, diferente de outro osso que gera o movimento. Sabe por que nós estamos rígidos, duros? Sabe por que a gente virou dedo duro? X9. Sabe por que a gente virou dedo duro? Por quê? Porque a gente está tentando colocar osso com osso igual. E você está ligado que quando esse osso tenta achar esse osso, Ezequiel 37 diz que há um barulho. Por quê? Porque quando os desiguais, ou melhor, os diferentes estão tentando se encaixar, há um barulho. E quem suporta o barulho dos diferentes tentando se achar, um dia vai ter um exército. A igreja está dizendo, todo mundo igual. Onde é que tem todo mundo igual? Ditadura, irmão. Padrão igual é ditadura. Se liga no negócio, a igreja é um lugar onde os diferentes sentam juntos, e apesar das nossas diferenças, nós temos uma única visão daquele que é digno de honra e glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que a gente está querendo fazer todo mundo ficar igual, e não vai rolar isso, presta atenção, isso não vai existir. Deus está levantando uma geração para sentar na mesa dos diferentes. A gente criou um espectro chamado cristão, e a gente só se relaciona com esse tipo de gente. Ei, presta atenção. Não, Deus está chamando pessoas para sentar com os diferentes.
Be The Church foi chamado para ser a mesa dos diferentes, debaixo de um mesmo propósito. A gente não é igual. Deus me deu uma esposa que é diferente de mim. Ela é diferente. Ela dorme 8h30, 9 horas da noite. Eu durmo 3 horas, 2 horas da manhã. Ela é diferente de mim. Mas a gente ama o mesmo Deus. Você entende? Você entende que nós não fomos chamados para sermos iguais? E as nossas diferenças não são um problema. As nossas diferenças são encaixe. Quando a gente vai manifestar o reino da maneira correta, da maneira real, quando a diferença se tornar o encaixe. Cada osso acha o seu osso. Espírito Santo, eu oro nessa noite para que teu Espírito seja derramado aqui, para que haja junção dos diferentes. Que a gente possa sentar nas mesas mais diferentes do mundo e todos possam ver Jesus em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina uma mesa assim, ó, um budista, um hinduísta, um macumbeiro, cheio da mão de sangue do último sacrifício que ele fez de animal. Peguei pesado. Um espírita e um cristão. Quem seria o mais preconceituoso da mesa? Quem seria? Quem você acha que seria? Hã? Agora pensa na mesma mesa, um budista, um hinduísta, um espírita, um macumbeiro cheio de sangue na mão, sangue, 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 e Jesus Cristo sentado. Será que ele seria como a gente é? O nosso problema é que a gente pegou um martelo e a gente deveria pegar um pano para lavar os pés. A gente foi chamado para servir o mundo. Eu não sei você, mas eu sou julgado por algumas pessoas que estão ao meu redor. Mas eu não me importo. De verdade, eu não me importo. Eu gosto de sentar com os diferentes. Alguns anos atrás, eu estava em Kansas City, no Missouri, e eu fui pregar numa reunião, fui falar numa reunião mundial do movimento chamado The Call. Eu estava lá em Kansas City, e aí eu terminei de falar, e estava sendo transmitido por um grupo global, pequenos núcleos no mundo inteiro. E quando eu estava saindo da reunião, uma pessoa veio correndo atrás de mim e falou assim: Guga, tem uma pessoa do Canadá que quer que você ore por ela. Aí eu falei assim: claro, eu oro. Eu falei assim: ela está onde? Ela está no telefone aqui. Aí pegou o telefone, botou no viva voz, ela disse: oi, tudo bem? Na verdade a oração não é por mim, é pelo meu filho. Aí eu falei assim: que legal. Claro, eu oro pelo seu filho. Ela falou assim: antes de você orar, eu quero te falar um negócio. O meu filho, ele tem um chamado de Deus. Ele foi para o mundo, ele está perdido. Mas um dia ele vai voltar. O Senhor me disse que ele vai voltar. E no dia que ele voltar, ele vai trazer milhões de pessoas, milhares de pessoas com ele. Ele vai influenciar milhares de pessoas. Tudo bem, eu oro pelo filho. Qual é o nome do seu filho? Meu filho é Justin Bieber. Na época que o Justin estava... E eu me lembro que a gente orou juntos, profetizamos naquele dia. Acabei de falar com a mãe dele. Desligamos o telefone, meu coração começou a queimar. Falei assim: eu acho que eu sou o intercessor desse garoto. E desde então eu venho orando por ele. Aí um dia ele veio no Brasil. E um pastor veio junto com ele, o pastor dele. Ele tem 2 pastores que acompanham ele. E um desses pastores veio junto com ele. E ele se hospedou no Copacabana Palace no Rio de Janeiro. E naquele dia ele pegou um andar inteiro, levou prostitutas para o andar. E aquela festa de rockstar. E quando acabou tudo, ele foi sair no carro. Depois no outro dia de manhã ele foi sair no carro e o pastor dele estava acompanhando ele na turnê. E aí quando foi sair no carro, o pastor dele estava sentado no banco da frente e o Justin no banco atrás, e bateram uma foto. E o pastor dele saindo, ele no banco de trás, e a legenda da matéria era mais ou menos assim, era algo mais ou menos assim, eu não lembro qual é o conteúdo exato, mas era algo mais ou menos assim. Era algo criticando o pastor, conivente com tudo aquilo que Justin fez naquele dia, algo mais ou menos assim. Anos depois,
anos depois, esse mesmo garoto se casa, sem relação sexual, até o dia do casamento com a menina. Esse mesmo garoto grita de Jesus para o mundo. Esse mesmo garoto acaba de lançar um álbum gospel, falando para o mundo inteiro. Um dia eu entrei numa sala do Clubhouse, o Joe estava lá, e todas as respostas dele, a 90% das respostas dele, todas não, 90%, falando de Jesus e do seu amor por Jesus. Mas alguém teve que se submeter a uma mesa diferente, para que um dia aquela mesa diferente levantasse mais um do exército de Deus. Eu não sei você, cara, mas eu estou disposto a passar vergonha pelo Evangelho. Eu estou disposto a ser criticado pela igreja, pelo Evangelho. Eu estou disposto a ver o barulho da divisão, o barulho da unidade, na mesa dos diferentes se juntando. E aí? E aí? Eu não sei quem você quer ser nesse jogo. O que fala, o hater que acusa, ou aquele que suporta o barulho? E terceiro e último, para a gente demonstrar o reino de uma maneira clara, nós precisamos de intimidade. Diga intimidade. Diga intimidade. Talvez isso seja simples, mas muito profundo. Escuta o que eu vou te dizer. Olha para mim. Eu acredito que existe uma nova revelação de Deus prestes a ser derramada sobre o mundo. Quando você lê a palavra de Deus, quando você começa a entender a palavra de Deus, não apenas como tijolos soltos, porque presta atenção, um monte de tijolo é um prédio? Não é um prédio. Mas um monte de tijolo se faz um prédio? Se faz um prédio. Mas um monte de tijolo é um prédio? Não é um prédio. Significa que você ter um monte de versículo bíblico na tua cabeça não te dá uma boa teologia. John Stott diz o seguinte, que o raciocínio bíblico é aquele que consegue navegar entre os parâmetros da palavra. Significa que existe uma arquitetura para você interpretar a palavra, existe um desenho, e esse desenho é Jesus Cristo, porque só Jesus revelou o Pai da maneira exata, ninguém mais, ok? Então quando você lê a Bíblia, você vai encontrar várias metáforas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que nós somos um corpo para o Filho, a morada para o Espírito, e uma família para o Pai. 3 metáforas sobre o que seria a igreja. Mas a última imagem que a igreja vai ter é a imagem de uma noiva. A última imagem que o mundo vai ter da igreja é a imagem de uma noiva. Quando você vai para Apocalipse, você vai ver um texto muito simples que diz assim: o Espírito e a noiva. O Espírito e quem? A noiva. Noiva fala de intimidade, relacionamento, profundidade, coração com coração, ligação de vida. Tá? Eu quero ler um texto com vocês para vocês entenderem esse último ponto para nós revelarmos o Rei, que está lá em João capítulo 14, versículo 1 a 16, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. Eu teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha para mim, você tem que entender algo. Jesus estava falando isso para uma plateia de judeus. Jesus estava falando para judeus. Alguns estudiosos dizem que Jesus era bilíngue. Jesus falava hebraico ou aramaico, e Jesus falava grego. Mas nesse exato momento Jesus estava falando para uma plateia de judeus. Então a comunicação de Jesus era para os judeus. Então o judeu, quando ouviu o que Jesus estava falando, interpretava segundo um judeu. Tá bom? Ele não interpretava segundo outro povo. E quando um judeu ouvia algo desse jeito: olha, eu vou para um lugar, vou preparar morada, e um dia eu vou voltar. Judeu entendia isso como casamento. Por quê? Porque o casamento judaico funcionava de uma maneira, era mais ou menos assim:
O pai vinha procurar uma noiva para o seu filho. Quem escolhia a noiva era o pai. Tá ligado? Então ele vinha, não sei se isso é tão bom, né? Hoje, talvez seja, depende do pai que você tem. E aí o pai vinha escolher a noiva para o filho. Então ele descobria, ele entrava na cidade, na tribo, e quando ele achava a casa, ele entrava dentro da casa da noiva, sentava com o pai da noiva e fazia tinha uma conversa. E quando eles tinham aquela conversa, ele falava bem assim: olha, está decidido então, meu filho vai casar com a sua filha, qual é o valor do dote? O valor do dote é tanto. Então eles acertavam o valor do dote, apertavam a mão e ali estavam fechados o valor do dote. O pai ia para casa, chegava para o filho e falava assim: filho, eu achei a tua noiva. A tua noiva está na cidade tal, na rua tal, da tribo tal, na casa tal. Tá bom, pai, o que você quer que eu faça? Vá lá buscá-la, mas está aqui o valor do dote, você tem que pagar o valor do dote. Então ele vinha para casa, na cidade, na tribo, na rua, na casa, entrava dentro da casa, sentava com o pai da noiva, sentava e falava bem assim: olha, o meu pai esteve aqui, ele combinou o valor do dote. Qual é o valor do dote? Tanto, está aqui o valor do dote, está pago. Eu paguei agora. Agora, a sua filha é minha noiva, e eu sou noivo da sua filha. Um documento hebraico era colocado na mesa, chamado ketubá. Aquele documento hebraico chamado ketubá era assinado pelo noivo e pela noiva. O noivo virava para a noiva e falava bem assim: olha, eu vou para um lugar, eu vou preparar a nossa casa, eu vou preparar uma morada para a gente, e eu vou voltar para te buscar. Mas agora eles já estão jurados, eles já são um para o outro. Então o que ele fazia? Ele ia embora, fica comigo, ele ia embora para preparar o lugar. O pai dava um pedaço de terra para ele, e ele começava a preparar a morada, a casa dele. Ele construía a casa dele. E a noiva, o que a noiva fazia? A noiva não sabia a hora que o noivo ia vir. Então o que ela fazia? Ela acendia uma lamparina e botava na janela da casa dela. E todos os dias ela se preparava para que o noivo aparecesse para buscá-la. Olha para mim, fica comigo. Então todo mundo que passava na porta da casa, quando via a lamparina acesa, dizia: aqui tem uma noiva, esperando por um noivo. Um dia, o filho, quando terminou de construir a casa, o pai falou assim: está pronto, filho. Ai, chegou a hora de você voltar, de você buscar sua noiva. Ele vinha, chegava naquela cidade, naquela tribo, naquela casa e dizia assim: noiva, cheguei. Ele não entrava mais dentro da casa. O que ela fazia? Ela corria na janela, pegava a lamparina, soprava a lamparina e ia embora com o noivo. E todo mundo que passava na porta da casa via que não existia mais um fogo ali. A noiva foi embora com o noivo. Vocês já entenderam, né? Você lembra das 10 virgens? 5 com óleo, 5 sem óleo? É por causa dessa lamparina. O noivo não vai voltar para uma lamparina vazia, sem óleo. Entenda uma coisa que eu vou te dizer nessa noite. Tudo vai terminar no amor. Nada vai terminar no braço. O final de tudo foi quanto a gente amou, quanto a gente deu amor e quanto a gente foi amado. O final de tudo é que Deus não vai nos chamar apenas como trabalhadores. Ele vai nos chamar como noiva. Existe uma nova revelação do amor de Deus vindo sobre você, sobre a igreja. Não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com o tanto que eu faço. É simplesmente o tanto que eu entendi que eu sou amado. E nessa noite, aqui no Be The Church, você que está em casa, você que está aqui, Deus quer que você revele o reino de uma maneira exata. Como? Através de uma intimidade. As pessoas vão te julgar por isso, porque a intimidade causa escândalo. Você lembra daquela mulher que entrou com um vidro de alabastro cheio de nardo puro, salário de 1 ano, quebrou os pés de Jesus. Judas falou bem assim: não era melhor ter vendido, entregue para os pobres? É incrível como Judas não encontrou mais valor no nardo do que no próprio Jesus que estava diante dele. Toma, Lu. Judas encontrou mais valor na terra do que no próprio Jesus. As pessoas vão te julgar por
por causa do teu amor extravagante. As pessoas vão te julgar por causa da tua entrega extravagante, mas presta atenção. Todas as vezes que o vaso é quebrado, o mesmo cheiro que tem em Jesus sai em você. E quando você andar na rua, estão dizendo: esse cheiro é de alguém. Esse cheiro é de alguém. De quem é? Do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu oro por um batismo de amor aqui. Eu queria que você ficasse em pé nessa noite.